Agora nós vamos falar um pouco sobre as características desse material que foi produzido para esse primeiro bimestre. Nós temos aqui, vocês têm na mão de vocês o caderno Realfabetização de Língua Portuguesa e o de Matemática. Vamos discutir agora um pouquinho do de Língua Portuguesa? De Matemática a gente vai falar a seguir. Nós temos, para abrir o caderno, um pouco de história da escrita. É importante que os alunos saibam que nós vamos aprender a ler e a escrever e a pesquisar sobre a língua portuguesa, que é a língua que nós falamos. Por que isso é importante? É importante porque, ainda que eles não sejam alfabetizados, quantas outras línguas, quantos outros idiomas nós convivemos no nosso dia a dia. Mas vai ser a língua portuguesa que nós vamos pesquisar, como mostra a lupa lá no início do caderno, né, que nós vamos pesquisar para que nós possamos, então, ler e escrever. O alfabeto. Vamos trabalhar com o alfabeto maiúsculo e minúsculo. E aí uma pergunta ela pode vir, mas ao trabalhar alfabeto com alunos que já fizeram o 5º ano, olha só, nós temos aqui a hora do desafio, onde nós mostramos que temos vogais, que temos consoantes. Observem no alfabeto que ele está apresentado em 3 cores. Qual será o motivo? Nós queremos destacar que são 26 letras e esse alfabeto é composto por vogais, composto por consoantes e, após o acordo, as letras K, W e Y. Os nossos alunos conhecem, nós temos alunos que têm no seu nome, né, Kelly, Wallace, Yuri, que já tem esses nomes, essas letras. E são letras conhecidas de alguma forma, mas é preciso pontuar para os meninos, ressaltar que letras são essas, como é que se escreve, as letras, qual a direção da escrita, o nome dessas letras. Tem aluno que conhece já o nome, mas quando junta uma com a outra, ele não sabe o som que elas produzem. Então, é preciso. É preciso saber, por exemplo, que são 26 letras. É preciso saber que há sílabas, por exemplo, a palavra lua. A palavra lua, por exemplo, é uma palavra escrita com 3 letras e 2 sílabas. E que uma das sílabas é composta por apenas uma vogal. Qual a importância disso para um aluno que está se alfabetizando? Quando nós analisamos a escrita dos nossos alunos, é comum, por exemplo, observarmos que alunos que estão na fase silábica, por exemplo, muitas vezes ele escreve uma letra para representar uma sílaba. E quando ele faz isso com uma consoante, o que esse aluno imagina? Que aquela consoante, ela deu conta de representar o som daquela sílaba. E a gente sabe que na nossa língua não há a possibilidade de uma sílaba ser escrita com uma consoante só. No entanto, olha a palavra lua. Nós temos a segunda sílaba com apenas uma vogal. Prezados, para um aluno que está em processo de alfabetização, esse detalhe faz a diferença. São segredos que esses alunos precisam desvendar e que não desvendaram até agora. Então, são atividades minuciosas, são atividades de reflexão sobre a escrita que a gente está acreditando, apostando, que a nossa experiência vem mostrando que tem feito a diferença para que os meninos possam se alfabetizar. Olha lá, vocês vão ver, né? O destaque das letras, a quantidade de letras. Tem um detalhe muito curioso, quando a gente faz uma pergunta para os meninos que ainda não leem, não escrevem, e ele observa os livros, ele observa o jornal e diversos portadores textuais. Quantas letras você acha que tem no alfabeto? E ele fala um número enorme. Muitos não sabem que são apenas 26 letras que, combinadas, produzem a escrita de inúmeras palavras. Então, são detalhes que fazem a diferença e que a gente espera, então, que de uma vez por todas esses meninos internalizem. A escolha dos poemas. O caderno do primeiro bimestre, ele é um caderno que é poético. Nós sabemos que os meninos precisam ler e escrever a partir de textos. Por quê? Porque nós não falamos palavras isoladas.
nós enunciamos, nós discursamos. Então, é a partir do texto que nós vamos começar a alfabetizar os nossos meninos. E a escolha do gênero textual poema, ela tem alguns motivos. O primeiro motivo é porque o poema enternece. O poema tem beleza, o poema tem arte. E os nossos meninos precisam de conviver com palavras belas, com palavras que tranquilizem, que soltem a imaginação, que toquem no lado emotivo deles. Tem um outro detalhe. Observem que esse poema do Bartolomeu Campos de Queiroz é um poema que ele fala de nomes, porque nós estamos trabalhando nesse primeiro momento a identidade, os nomes dos alunos, da escola, da professora, de quem trabalha na escola, o nome dos familiares, né? Então, a escolha de um poema com nome, ela foi pensada para isso. Um outro detalhe é que esse poema, vocês observem, ele tem 2 estrofes, os versos são curtos, belos e significativos. O poema que fala da menina Camila. O que nós sabemos também? Que o alfabetizando, ao se deparar com um texto longo, o desafio da leitura parece que se agiganta. E quando ele se depara com um texto curto, ele fica mais encorajado. Não é? Parece que o obstáculo é menor. Nós sabemos, a nossa experiência tem mostrado isso. Nós temos textos longos, belíssimos, mas que para essa fase, esse momento da leitura, que é o momento de conhecer o código, desvendar o que tem por trás dessas letras, os textos curtos, eles são mais eficazes. Observem também que aqui, né, nós colocamos na íntegra uma página do livro Diário de Classe, que é o livro de onde nós tiramos esse poema, e tem na sala de leitura de vocês, tá? Certamente, porque a gente tem bastante livro do Bartolomeu. Nós apresentamos aqui o nome Camila e embaixo palavras que estão dentro desse nome. Então é uma brincadeira muito gostosa de fazer com os meninos. Que palavra tem dentro da outra? Tem algum nome dentro do outro, né? Então é bem interessante. Uma outra atividade, pensando a escrita. Por que pensando a escrita? Porque esses meninos estão na escola há muito tempo. Nós temos meninos, vocês sabem, que estão na escola desde a educação infantil. Eles têm muito conhecimento, muitos saberes acumulados que só precisam, muitas vezes, de uma organização. Sabemos também que nós temos crianças que estão chegando e que não têm uma escolaridade, mas eles estão no mundo, não é verdade? Eles convivem com a leitura e com a escrita. Precisam de uma mediação, sim, senão estavam alfabetizados, mas eles precisam pensar a escrita. E quando você fala para o aluno, vamos pensar a escrita, você está incluindo o aluno nisso. Então, as atividades, vocês vão observar que tem sempre esses títulos. Aqui tem uma dedanha, que é uma brincadeira que eles gostam muito, fazem sozinhos, né? Ainda que oralmente, porque ainda não sabem escrever. Aqui nós temos um outro poema. Pensando o poema, observem que tem uma atividade que é de ilustração. Os meninos vão imaginar, a partir do poema da Luciana, como são os personagens. Todo o caderno, vocês vão encontrar propostas de desenho, que ele desenhe. Alunos que desenham de uma forma bela, brilhante, e a gente às vezes nem conhece. Outros que passam a se expressar melhor quando eles ilustram. Então, é uma aposta no desenho do aluno. É uma aposta na expressão do aluno, no conhecimento do aluno. Não é copiar um desenho, como é que você imagina? Coloca para fora, coloca no papel aquilo que você sente, como será, não é? Uma atividade aqui que ele vai desenhar os personagens. Como seria a Ana, a Luana, a Lucy, a Lina, a Alana? De repente, nomes de pessoas que eles conhecem e eles vão mostrar para a gente como é que eles desenham. Pensando a letra C. Por que pensando a letra C? Nós sabemos que a letra C é uma letra que ela impõe para o alfabetizando um desafio muito grande. Não é? C com A, com O e com U, ela tem um som. Se ela está com E, ela está com I, é um outro som. Então, esses detalhes
são fundamentais para que os meninos percebam, não é? Porque quando cai no automatismo, a gente já sabe cá, cocu, ceci. Mas quando para ele ainda é um mistério, quando é uma dificuldade. Então, nós vamos pensar juntos e desvendar esse mistério aí da letra C e das outras letras também. O nome da letra, enfim. Aqui, olha, uma daquelas atividades que eu comentei com vocês. Carla com K, Carla com C, Anne com 2 N's, com N só. Na sala de aula de vocês vão ver, não é? Heloísa, que começa com H, Heloísa com E. E outras formas de escrever o mesmo nome, não é? Pensando a escrita, mais uma vez. E aqui é um livro que nós vamos utilizar de apoio e nós vamos falar sobre ele mais tarde. Então, o livro que a gente está propondo, o caderno que a gente está propondo, é um caderno que vai levar o aluno a ser desafiado. Ele é um caderno onde o aluno vai dizer o que ele pensa e a gente vai trabalhar com a categorização das letras, a forma que essa letra foi pensada, qual o nome que ela tem. Então, é um trabalho que a gente acredita de base da análise linguística para que os meninos possam chegar, então, a ler e a escrever o mais rápido possível. Eu trouxe aqui uns livros para mostrar para vocês, que são chaves para o nosso trabalho. Olha esse primeiro aqui, Manual de Delicadeza, que é da Rosiana Murray. Nós temos no nosso caderno poemas da Rosiana, não é? Por que o Manual de Delicadeza? Porque os nossos meninos precisam de ternura, precisam de delicadeza. Muitos deles vêm de uma situação frágil, de agressividade e a forma de tratar o colega, de tratar o outro. Então, a aposta também no Manual de Delicadeza, ela não veio de qualquer forma. A gente tem um objetivo de trabalhar Manual de Delicadeza. Ou Isto ou Aquilo. E por que esses 2 livros? Porque esses livros vão acompanhar toda a produção do material de língua portuguesa até o fim do ano. Outros gêneros virão, mas esses 2 livros continuarão a ser utilizados. Um pedido que eu gostaria de fazer a vocês. Ao ler um livro de cada autor, fala um pouquinho sobre a biografia desse autor. De onde ele vem, o que ele fez, o que ele faz. A Cecília, por exemplo, uma autora que foi professora da nossa cidade. Uma autora que escreveu esse livro com o objetivo de alfabetizar os seus alunos através dos poemas. Uma autora que não se conformou com a não aprendizagem dos seus alunos. Então, uma pessoa muito especial. E que aí eu posso dizer para vocês que os alunos sempre se encantam. Isso aconteceu comigo, com uma turma de projetos, alunos que não se alfabetizavam. Eu fiz um projeto com Cecília e outros professores também têm experiências semelhantes para contar. E os alunos se encantam quando sabem que ela é uma professora carioca, uma professora que deu aula em escola pública da nossa cidade e que fez um livro especialmente para os seus alunos. O Eu Estou Aquilo, como o título já diz, ele fala também de escolhas. E aí a gente pode trazer, inclusive, para que letra que eu escolho? Que caminho eu escolho? Escolho vir à escola, escolho não vir, escolho fazer dessa forma, de outra. Você trabalha com a autonomia do aluno. E por que também o trabalho com biografias? A biografia da Rosiana, que é uma autora que está aí, mora pertinho, né? Mora em Saquarema, faz um trabalho belíssimo de literatura. Mostrar também o livro do Bartolomeu e outros livros. Porque o trabalho de biografia vai ser uma proposta para o caderno do 3º ou 4º bimestre. A gente vai resolver isso juntos, de acordo com a alfabetização dos nossos alunos. Queria mostrar para vocês também o Diário de Classe, que é um livro que fala sobre nomes, bastante interessante. Tem na nossa sala de leitura, um clássico da alfabetização que os meninos precisam conhecer e, de repente, já até conhecem, né? O menino que aprendeu a ver o que acontece quando uma pessoa se alfabetiza. Então, ainda que eles já conheçam esse livro, é fundamental. É um livro que marca exatamente o momento que nós queremos, né? Nicolau tinha uma ideia que fala sobre a valorização da ideia de cada um é importante,
todo mundo tem o que acrescentar nessa sala de aula, eles sabem muitas coisas, eles têm habilidades diferentes que eles foram desenvolvendo no seu cotidiano, na sua vida, a partir da sua história. Então, é um livro lindo, que fala também de respeito à ideia do outro. Um outro livro da Ruth Rocha, sensacional, História das Mil e Uma Noites. E o projeto, quando a gente pensa, né, nesse menino que não pode faltar, que precisa vir, essa forma de trabalhar é bem parecida, na verdade, com a história da Sherazade. Você vai contando uma história, você encanta hoje para que esse menino volte amanhã, essa menina volte amanhã e que essa história tenha o final feliz que nós esperamos, que é a alfabetização. O livro clássico já é um livro, inclusive, escrito há tanto tempo, da Ruth Rocha, Marcelo, Marmelo e Martelo, que discute não só a escrita das palavras, mas os nomes, a escolha, como é que a humanidade escolhe um nome ou outro, não é? Então, e outros. E aí, inclusive, vou pedir que vocês sugiram aí para o grupo de vocês outros livros que possam compor o acervo da sala de aula, que os professores de sala de leitura podem também separar para fazer parte do espaço de leitura. Uma sala de aula precisa de um espaço de leitura. Os meninos precisam ter ao alcance dos seus olhos e das suas mãos diferentes livros de literatura para que eles possam ter vontade, para que eles possam folhear, manusear, né, para que o letramento desses meninos aconteça de uma forma bonita, tranquila, natural e que eles possam ter vontade, inclusive, de em breve estar lendo um trecho para a turma, para a família, na culminância do projeto da escola, que eles possam efetivamente estar inseridos nesse mundo da leitura e da escrita. E esse livro que vocês estão vendo no vídeo, A Aventura da Escrita, esse livro compõe o kit pessoal do professor. Cada professor do projeto vai receber esse livro. Primeiro ou segundo bimestre esse livro está chegando, que é um livro da Lia Zatz. Ele é um livro que tem a seguinte característica, ele narra para nós, ele é um livro de pesquisa para nós, de como é que a escrita se deu na humanidade. Então é fundamental para professor. Para os alunos, a gente pode ler, eu sugiro que leia aos poucos, em capítulos, em trechos, não é? Porque não é um livro de literatura comum, com personagens, enredo, todas aquelas etapas que nós sabemos que uma narrativa tem. Mas é um material que nós estamos acreditando que vai contribuir bastante para o nosso trabalho desse ano.